A Bíblia diz que o anticristo estaria mudando, estaria quebrando isto. É um absurdo, você não acha? E a Bíblia diz, engrandeceu-se até o príncipe do exército, engrandeceu-se até Jesus Cristo, jogaria a verdade por terra, o anticristo trabalharia pisando na verdade, jogando a verdade por terra. E mais, causará estupendas destruições. Destruições na vida espiritual, na vida religiosa, no cristianismo. Sim, meu amigo, o anticristo, ele faria prosperar o engano, fazendo aquilo que lhe aprover, aquilo que é bom para ele, diz a Bíblia, prosperará, fará o que lhe aprover, e olha, destruirá os poderosos e o povo santo, e mais, fará prosperar o engano. O grande enganador é Satanás. Portanto, o anticristo está a serviço de Satanás, destruindo a muitos que vivem despreocupadamente. Chegou o momento de você descobrir claramente quem é esse tal de anticristo. Eu vou ler aqui, na palavra de Deus, no livro de 1 João, primeira carta de São João, no capítulo 2 e no versículo 18. Aqui tem um versículo impressionante. Vamos ver? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O texto é 1 João 2, versículo 18. A Bíblia chama a nossa atenção dizendo, filhinhos, estamos vivendo o último momento da história desse mundo. Estamos vivendo o último instante, a última hora. A palavra de Deus chama a nossa atenção e diz, vem o anticristo, mas antes de chegar o verdadeiro anticristo, muitos anticristos apareceriam nos últimos dias. A Bíblia chama a nossa atenção dizendo, estamos vivendo a última hora. Estamos vivendo o último momento da história desse mundo. Antes de falar do principal anticristo, da ponta pequena, eu preciso falar dos muitos anticristos. A palavra anticristo quer dizer aquele que é contra Cristo, ou aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Todas as pessoas que são contra a Bíblia, todas as pessoas que são contra Deus, que são contra o cristianismo, todas as pessoas que não aceitam a verdade de Deus, porque não querem aceitar, todos aqueles que são contra a palavra de Deus, são considerados anticristos. E em cada esquina tem um anticristo. Talvez até na família da gente tem aquele que é contra, totalmente contra. E a Bíblia diz que esta ponta pequena, ela seria contra Deus, estaria magoando o povo de Deus, estaria mudando a lei de Deus, estaria jogando a verdade por terra. O anticristo é contra toda a verdade. E os anticristos são todos aqueles que são contra a palavra de Deus. Mas, biblicamente, quem são esses muitos anticristos? Quer saber? Então vem aqui. Você quer saber quem são os muitos anticristos? Está preparado? Olha aqui, ó. 1 João 2, versículo 19. Confira o que diz aí. Eles quem? Os muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto de que nenhum deles é dos nossos. Claríssimo, não é? Anticristo, os muitos anticristos, são pessoas que um dia conheceram a verdade, que um dia estiveram na igreja de Deus e depois saíram e agora estão criticando, falando mal, e, enfim, colocando-se numa posição contrária à palavra de Deus. Quer um exemplo de um anticristo? Judas Iscariotes. Judas conhecia tudo e se tornou um inimigo, colocou-se contra. Assim são os muitos anticristos. Todos aqueles que conhecem a verdade, não aceitam e são contra, estes são anticristos. Mas o que você quer saber, e o que eu quero saber, é quem é o principal anticristo. Ninguém duvida de que o diabo é o anticristo por excelência. Mas a Bíblia não está falando do diabo, porque não é o diabo que vai andar pelas ruas da cidade, aprontando pessoalmente, de forma visível. Ele usa alguém. E agora, se prepare, porque eu vou mostrar um versículo na Bíblia
aliás, 2 versículos, que revelam definitivamente quem é aquele que, além de ser contra Cristo, quer ocupar o lugar de Cristo. Está pronto? Olha, vê lá, você quer ler esse versículo? Você tem certeza que quer saber quem é o anticristo? Se você quer, então, por favor, vamos ler aqui, em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Está escrito assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, preste atenção, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pode um negócio desse? Imagina, a Bíblia está falando de um homem do pecado, que estaria assentando no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Sabe quem é esse? O anticristo. E eu pergunto, quem é que se assenta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus? Quem é? É o diabo? Não. Quem é que se assenta querendo tomar o lugar de Deus, perdoando pecados, aceitando adoração, colocando as mãos para abençoar as pessoas? Quem é este homem? Não é um anjo caído, é um homem. Quem é este homem? Claro, este homem é o sistema papal. O poder papal é o que a Bíblia chama de homem do pecado, filho da perdição, que se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Eu vou dar um exemplo agora. Eu vou mostrar a você como é que ele faz. Exatamente como diz a Bíblia. E você vai perceber claramente o ataque à verdade de Deus. O verdadeiro anticristo tentando tomar o lugar de Cristo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Vamos lá? Vamos se mostrar aqui. A palavra de Deus diz que o anticristo, o homem do pecado, iria se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Imagina, alguém sentar no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que absurdo, né? Olha, eu sentei aqui, vamos imaginar que isso aqui seja o trono, tá? Aliás, é uma cadeira muito boa. Assentou-se como se fosse o próprio Deus. Que tal? Agora eu convido você a vir mais perto e você vai se ajoelhar diante de mim. Que tal? Você acha certo ou errado? Não, vamos fazer diferente. Você vai chegar perto de mim, vai se ajoelhar e você vai confessar todos os seus pecados para mim. E eu vou perdoar todos eles. Vou mandar você rezar uma Salve Rainha, um Pai Nosso, um credo ou uma outra oração. E os seus pecados estão perdoados. Que tal? Você acha certo? Não, é errado. Pois é isto que o anticristo faz. É isto que o homem do pecado faz. Ele se assenta como Deus, ostentando-se, querendo parecer Deus, achando que é Deus, aceitando a adoração de forma imponente, de forma arrogante. Isto é obra do diabo. Nunca mais, a partir de hoje, você deve se curvar diante desse poder terrível e espantoso, esse poder chamado anticristo, o poder religioso de Roma. Um poder que destruiu a verdade, mudou os mandamentos e tem destruído a vida espiritual de muitas pessoas. Agora, eu vou te mostrar aqui na tela o que este poder, o que o anticristo fez durante a Idade Média, num período em que era pecado na visão deles. Na visão deles era pecado estudar a Bíblia, era pecado buscar a Deus, era proibido fazer tudo isso. Aqui você pode ver, do ano 538 a 1798 depois de Cristo, nós temos 1260 anos de terrível perseguição papal, onde as Bíblias eram queimadas, os cristãos eram torturados. Você pode ver a história de John Hus, um homem que foi para as fogueiras de Roma, a atitude terrível de um anticristo, queimando, matando, apavorando a vida das pessoas. E você pode ver aqui alguns instrumentos de torturas usados pelo anticristo na Idade Média. A cadeira, a esteira. Você pode ver aqui, esse instrumento que você está vendo, chama-se a Virgem Maria. Olha o nome que eles deram a esse instrumento, com facas, com pontas, com lanças, tentando afastar as pessoas do caminho de Deus. Oh, meu amigo,
você pode perceber que este poder é um poder realmente espantoso. Mas tenha certeza, diz a Bíblia, de que um dia esse poder será quebrado sem auxílio de mãos. É claro que Deus tem seus filhos em todos os lugares, inclusive no meio deste movimento religioso. Mas Deus está chamando os seus filhos. Deus está chamando as pessoas. E você é uma dessas pessoas que Deus está chamando. Algumas lideranças afirmam que Pedro foi o primeiro Papa. Outros dizem que Pedro, ele é o que inspirou o sistema papal. Nada disso, isso é mentira. Em Atos 10, versículo 25 e 26, nós vemos que Pedro não aceitou a adoração. Pedro não quis o lugar de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, João quis se ajoelhar diante de um anjo, e o anjo disse, não faça isso, levanta-te, eu também sou criado por Deus, adore somente a Deus. Meu amigo, a Bíblia diz, adore somente a Deus. Eu acho que a partir de agora, você tem base para tomar as suas decisões. Vem aqui, eu quero te mostrar algo muito importante. Eu quero dizer a você que, de acordo com a profecia da Bíblia, nós estamos chegando ao final da história. A Bíblia diz, é a última hora, é quase meia-noite na história do mundo. Chegou a hora de você começar uma nova vida. Chegou a hora de você começar tudo de novo, virar a página e escrever uma nova história. Tenha certeza, o anticristo está por aí. Muitos anticristos também, mas também o verdadeiro Jesus Cristo está conosco, abrindo o nosso entendimento e nos levando a servir a Deus. Depois de tomarmos uma decisão maravilhosa, de nos curvarmos apenas diante de Jesus Cristo, eu te convido a fazer isso agora. Vamos ajoelhar e vamos falar com Deus, entregando nosso coração a esse Cristo maravilhoso. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo estudo que fizemos agora. Entendemos quem é o anticristo e quem são os